Senhor presidente, deputado Ademar Traiano, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa que aqui está e nos prestigia, senhoras e senhores, servidores públicos que prestigiam essa sessão, telespectadores. Faço inicialmente, senhor presidente, um pedido a todos os parlamentares deste poder. Não que não o façam rotineiramente, mas excepcionalmente que prestassem muita atenção na minha fala e depois me digam se há verdade nas minhas palavras. Quero dizer, senhor presidente, inicialmente, que a RPC Globo mente, distorce a verdade, através de uma denúncia encomendada contra este parlamentar. Depois, os senhores tirem as suas conclusões. É o pedido que eu faço. Não tenho e nunca tive funcionários fantasmas. Falo olhando para esta lente porque eu aprendi com meu pai, já falecido, que você detecta a verdade ao olhar nos olhos da pessoa. Então, quero que me olhem nos olhos. Não tenho e nunca tive funcionários fantasmas. A Michele, que muitos dos senhores conhecem, minha assessora, por acaso ela é fantasma? A RPC Globo disse que ela é fantasma? Por acaso, na famigerada matéria encomendada, eles afirmam que ela deixou de cumprir expediente algum dia sequer? Ganhou sem ter trabalhado? A Globo falou isso? Não. A Michele, ela está ligada a mim desde o meu primeiro mandato. Isso em 1999. Foi remanejada recentemente para a terceira secretaria, senhor presidente, deputado Ademar Traiano, no dia 10/4/2015. Recentemente. A pergunta que eu faço, apelando à inteligência de vossas excelências, senhoras e senhores, e os que estão de costas para mim, não sei o porquê, porque até então eu votava a favor das proposições e eles me aplaudiam. De repente, influenciados pela RPC Globo, estão dando as costas sem atentarem para a minha fala. Espero que isso não seja ensinado em sala de aulas. Eles não darem a oportunidade de se ouvir os dois lados, apenas para que vocês pensem, apenas. A minha pergunta é, estando ela lotada na terceira secretaria, há algum impedimento legal nisso? Ou algum impedimento moral? Não. Então, o que há de irregular nisso, deputado Artagão? O salário bruto da Michele é de R$10.700, embora a RPC Globo tenha dito R$10.000, mas R$10.700. O que há de irregular nisso? Há alguma irregularidade nisso? Talvez o repórter, eu não lembro o nome dele, o repórter narigudo, isso, Marcelo Rocha, talvez ele não ganhe isso, o que eu respeito, mas a Michele ganha, como muitos outros ganham. O que há de irregular nisso? Nenhuma irregularidade. Deputado, para dizer que Vossa Excelência passa a falar no horário do grande expediente, conforme está escrito. Eu agradeço, deputado presidente Ademar Traiano.
contratado esposas de pastores, pastores e obreiros. Tem algo irregular nisso? Eu ter contratado como funcionários, como assessores, cargos de confiança? No meu primeiro mandato, eu cheguei, como todos aqui chegam, completamente inexperiente. Quem eu teria que lotar nos cargos de confiança, doutor Giliardi? Como o nome já sugere, pessoas de minha confiança, pessoas da minha igreja. Lotei sim, obreiros, pastores, esposas de pastores. Aliás, apenas para que fique claro, ainda hoje a minha equipe é composta de pastores, pastores inclusive de outras igrejas evangélicas, obreiros. O meu chefe de gabinete é obreiro da minha igreja. A pessoa de minha maior confiança é obreiro da minha igreja. Mas o cargo não é de confiança? O que há de irregular nisso? Eu pergunto para o telespectador. Agradeço, tá, vocês terem parado para me ouvir, de coração. Então, o que há de irregular nisso? Como insinua a RPC Globo? Inclusive na minha equipe, deputado Bernardo Ribas Carli, existem pessoas que sequer religiosas são na minha estrutura. Não tem profissão de fé nenhuma, deputado Pastor Gilson. O que eu quero perguntar para a RPC Globo, por acaso alguma delas deixou de trabalhar? Todas trabalhavam e recebiam normalmente pelo que faziam. Ainda hoje, os que fazem parte da minha equipe assim procedem. E eu procuro ser um exemplo e exijo isso deles. E quem trabalha comigo sabe do quanto eu sou exigente nesse quesito. E para que não paire dúvidas, telespectador, para provar que não fiquei com nenhum recurso que não coubesse a esse parlamentar, coloco à disposição da justiça a quebra do sigilo bancário desde a minha entrada nesse poder. É tão fácil verificar. Se eu produzi ou participei de algum esquema famigerado, é só puxar a minha quebra do sigilo. Pronto. Apenas para pensar, telespectador, por que a RPC Globo não divulgou quanto eu recebi, quanto eu ganhei nesse esquema fraudulento? Foi dito quanto que eu usurpei, quanto que eu roubei, quanto eu lesei? Na matéria da RPC Globo foi dito. E sabe por que não foi dito? Deputado Ademir Bia, porque eu não lesei o que não me pertence. Também aprendi do meu pai. Se não é seu, você não pode pegar sequer um centavo. Porque quem rouba um centavo, rouba 1 milhão. Essa é a verdade. A procuração que foi exibida pela RPC Globo, ela era falsa? Porventura, a assinatura foi falsificada? A RPC Globo disse isso? Não. Então, o que há de irregular nisso? A procuração, a famigerada procuração, apenas para que vocês reflitam, meditem. A procuração, ela foi revogada? Porque se ela foi viciada, maliciosa, desonesta, ela não teria que ter sido revogada? Eu desafio a RPC Globo ir lá, no cartório, e pergunte se ela foi revogada. Então tem alguma coisa aí mal contada nessa história. Eu não preciso ser nenhum intelectual para deduzir isso. A supracitada esposa de pastor, entre aspas, que deixou, né, ou que foi a que desencadeou toda essa investigação, ela porventura deixou de trabalhar algum dia comigo? Ela recebeu sem ter trabalhado? Eles disseram isso? Não. Então, o que há de irregular nisso?
Tanto é verdade, senhores, senhoras, deputados, que essa esposa de pastor, ela tanto trabalhou nesse poder, trabalhou vinculada a mim, que no ano retrasado, no dia 25 de julho de 2013, ela veio receber deste poder a URV, que tinha direito daqui, ó. Eu estou com a cópia. Eu não falo as coisas assim. A cópia está aqui. Sabe quanto que ela recebeu? R$ 11.286,87 no dia 25 de junho de 2013. Bom, se ela era fantasma, como quis insinuar a RPC Globo, ela não viria aqui receber a URV que tinha direito. Bom, vamos continuar. A esposa de pastor que deu origem a essa investigação, vou falar um pouquinho dela. Ela foi minha recepcionista. Apaixonou-se por um pastor, casou-se com ele, inclusive fui eu que fiz o casamento dela, tá? Teve que acompanhá-lo para o interior, ele foi transferido, ela acompanhou ele para o interior e eu a mantive na minha equipe, como agente político. Como a sua vinda para a capital não era frequente e quando acontecia resumia-se em reuniões de pastores e esposas, ela tinha que vir junto com o marido e voltar. Ela então se fez valer da amizade da sua amiga Michele, que por sinal foi madrinha de seu casamento, e pediu que fizesse uma procuração para que ela facilitasse quando solicitasse talão de cheque, cartão de crédito, essas coisas. Isso foi uma coisa entre elas, que eu não tenho nada a ver com isso, como insinua a RPC Globo. Vamos falar um pouquinho da matéria. Eu quero que você entre no site da Globo, e para que eles não caiam, não tirem, não omitam do ar, eu já fiz uma cópia e vou disponibilizar no meu site a matéria que eles colocaram. Então, assista e pondere nas minhas palavras. O jornalista narigudo, Marcelo Rocha, ele perguntou assim, foi lá no gabinete do deputado Adelino e perguntou assim: a Michele trabalha aqui com a cara deslavada, né? O funcionário do deputado Adelino, tadinho, foi pego de surpresa. Ele disse assim: a Michele é do deputado Praquisi, que também pudera, desde 99, ligado a mim, deputado Plauto. A resposta é legítima. O que há de irregular nisso? Aí ele insiste. Mas ela trabalha para o deputado? Não, é com o deputado Praquisi, que mandou ele na minha porta. Aí ele foi e conversa com a minha recepcionista, perguntando: a Michele trabalha aqui? E ela diz assim: ela acompanha o deputado durante as sessões plenárias. Mas ela não está lotada na terceira secretaria? Ela disse: ó, isso o senhor tem que pegar informação direto para o deputado. Sim. Por que ela lotada na terceira secretaria? Só para que vocês entendam. Nós formamos um bloco, além de outros. Um bloco com 4 deputados. Graças a essa composição, nós conseguimos a terceira secretaria, o que nos dá direito a uma estrutura. Estrutura essa que cada parlamentar que compõe o bloco indicou os melhores funcionários. Eu indiquei 2 funcionários, o deputado Adelino indicou mais 2, o deputado Márcio Pacheco mais 2. O que há de irregular nisso? Eu pergunto para o telespectador. Nada. Por acaso algum deles não vieram trabalhar? Não fizeram jus ao salário? E por que ela dá assessoria aqui no plenário? Porque, de comum acordo, ela presta assessoria a mim e agora ao bloco também. Ela se coloca à disposição aos demais parlamentares do bloco. O que há de irregular nisso? RPC Globo. Como tento insinuar para a sociedade. Hoje, excepcionalmente, ela não está porque... Eu vou explicar o porquê. Ela ficou tão entristecida do nome dela ter sido jogado na vala comum,
que ela sabe que se ela estivesse aqui, o jornalista ali, o câmera, estaria dando um take nela, como deu em mim. Os jornalistas que ali estão sabem como que eles tentaram gravar ali. É só perguntar para os jornalistas. A forma desrespeitosa, coagindo, como se eu fosse um criminoso. Desculpe, gente. Eles deveriam ter filmado os professores sendo massacrados aí fora. Lembre-se que eu votei com vocês antes de falar, por favor. E ela pediu licença mesmo, falou, olha, Michele, até apaziguar os ânimos, porque o jornalista supracitado, o do nariz avantajado, ele não conhece a Michele. No dia que eles estavam montando o acampamento lá à porta do meu gabinete, eles não conhecem, então ela passou por eles e eles não conheciam. E eles não a filmaram, então só ventilaram o nome da moça e não a imagem dela, graças a Deus. Bom, vamos falar um pouco da matéria também no sentido a vinculação minha com o Conselho de Ética. Aí vincularam na RPC Globo, porque o deputado Pastor Edson é presidente do Conselho de Ética e ele inocentou, arquivou o deputado Nelson Justo. Desculpe, gente. Eu não inocentei ninguém, eu não tenho esse poder. Eu, como presidente do Conselho de Ética, eu apenas fiz valer o regimento interno. Eu fiz tramitar coisa dentro da democracia, dentro da legitimidade, para que não houvesse questionamento posterior. Eu garanti que a coisa fosse conduzida com a maior lisura que você possa imaginar. E pode perguntar para os integrantes do Conselho de Ética. Não fui pressionado pelo parlamentar para tendenciosamente favorecê-lo ou desfavorecê-lo. Quem me conhece sabe. O Conselho de Ética acompanhou o relatório muito bem fundamentado do deputado missionário Arruda, que sequer é meu amigo. Então eu estaria aqui elogiando. Ele foi técnico. O Conselho de Ética catou e eu sequer voto. Então é mentira quando a RPC Globo diz que eu inocentei, porque eles quiseram vincular uma coisa com a outra. Não. Assim como o deputado tem lá os seus questionamentos, o pastor Edson também tem. Me poupe. Para que também não paire dúvidas, deputado Ademar Traiano, deixe parlamentar ser digno da presidência do Conselho de Ética, eu coloco à disposição a presidência do Conselho de Ética, não seja por isso. Se eu os envergonho como presidente do Conselho de Ética, terei a tranquilidade, caso solicitem, que substitua o meu nome. Porque não fui eu que pedi para ser presidente do Conselho de Ética, eu fui conduzido por vossas excelências. O locutor, aí diz lá na matéria, não, porque o deputado não quis dar entrevista. Não, eu não quis dar entrevista para a RPC Globo, fique bem claro. E sabe por que não quis? E eu vou até agora me dirigir ao telespectador. Meu pedido de sinceras desculpas a todos os telespectadores. Por causa das imagens editadas que levaram os telespectadores a pensar que os desrespeitei, não querendo responder o questionamento da RPC Globo. Eu respondo sempre, inclusive terminando essa fala, os jornalistas de verdade que quiserem conversar comigo, eu conversarei. E por falar em verdade, eu vou dizer para vocês, eu estou sim desde 2013 sendo investigado pelo Ministério Público. O interessante é que até hoje eu não fui chamado para depor, deputado Tercílio Turini. Desde 2013, será que eles não sabem onde eu estou? Como a Gazeta do Povo mesmo cometeu um equívoco, tá? Gazeta do Povo que segue pautada pela RPC. Procurado o deputado, ele não foi encontrado. Meu Deus do céu, eu tenho 100% de presença. Eu estou aqui todos os dias. Não me acharam aqui em plenário? Será que eu emagreci tanto que... Deputado
Vossa Excelência tem 1 minuto, ou pode ainda usar o seu horário do bloco. Usarei o horário do bloco. Pois não, tem mais 10 minutos. Eu peço a compreensão das galerias para ouvir o deputado. Não me acharam aqui? Qual foi o dia que eu não estive presente? Não quiseram me achar. Essa é a verdade. No meu primeiro mandato, inexperiente, eu tive em minha equipe, por indicação, maldita hora, de alguém que não cabe agora dizer, uma pessoa que, à primeira vista, por isso não se julga um livro pela capa, doutor Giliardi, me parecia correto, uma pessoa honesta e libada. Era ele o responsável por todas as contratações e exonerações, deputado Nereu Moura, do meu gabinete. Inclusive, recentemente, acho que uns 10 dias, ele foi testemunha de um processo trabalhista. E ele declara isso, que ele era o responsável por todas as contratações e exonerações no meu gabinete. Eu tenho a gravação, a filmagem e a transcrição da fala dele comigo. Parece, eu tive que exonerá-lo. Parece que ele contratou a mãe, contratou a esposa, contratou o irmão, contratou a cunhada, contratou a enteada, contratou a irmã. Parece também que ele estava comunado numa negociação de barriga de aluguel. Já ouviu falar disso? Eu não preciso ser detentor da lei para saber que isso é crime. Mas esse é um capítulo à parte, deputado Nelson Justo, que eu teria o imenso prazer, no momento oportuno, encaminhar tudo isso que eu estou falando para o Ministério Público. Ok? Essa pessoa que passaria a chamar, deputado Rasca Rodrigues, de o informante, é o principal informante. Sabendo que aquele pastor que casou com a menina da recepção fora desligado da igreja por questões que não cabem aqui, induziu-os a entrar com um processo contra mim, chantageando. Inclusive, foi tema de um pronunciamento meu, se bem lembra o deputado Nereu Moura, em que eu disse que a RPC Globo tentou oferecer delação premiada. Lembra da ocasião? Isso também está no meu site, tá, gente? Até hoje. Eu fiz essa denúncia na época. Expliquei o porquê. Ofereceram dinheiro para que eles afirmassem, mentissem que havia um esquema de funcionários fantasmas. Ou seja, naquela época, isso tudo veio à tona pela RPC Globo. Os jornalistas de boa memória lembram disso. E aquietaram, depois que eu ocupei a tribuna e falei da trama. Eu só não sabia que esse informante estava envolvido, mas deixa pra lá. Tanto há uma perseguição, hoje não mais velada, mas clara, contra esse parlamentar, porque eu sou pastor de uma instituição que é ligada à Record, a Record incomoda a Globo, isso é fato, né? Que na ocasião, com todo respeito, cadê o Requiãozinho? Que eu fui acusado pelo então governador Roberto Requião e entrei com um processo contra ele, a RPC Globo repercutiu isso, olha, maciçamente. Quando eu ganhei a causa contra o Requião, pergunto se divulgaram, deputado Requião Filho. É uma das coisas que eu lamento nesse poder, e o senhor pode conversar e confirmar isso, Vossa Excelência, com o senhor vosso pai. O governador Roberto Requião, eu não tinha apenas uma admiração por ele. Eu tinha um carinho especial porque ele remetia no estereótipo do meu pai. E induzido ao erro, que também não vem ao caso, ele falou que não devia, isso lhe custou um processo.
Eu ganhei esse processo e eu pergunto se a RPC Globo divulgou uma vírgula de eu ter ganho esse processo. Rompeu-se uma amizade que era bonita, ele pode confirmar isso, um respeito. Já na época. Mas, deixa pra lá. Eu vou finalizar, senhor presidente, para dar descanso aos ouvidos dos que aqui estão. Eu vou finalizar deixando alguns recados. Primeiro, agradecer a todas as mensagens solidárias daqueles que, puxa, estão me apoiando. Um professor me ligou, tenho muitos amigos professores, e disse assim: deputado, não seria isso represália, porque o senhor não cedeu e votou a favor dos professores? Eu falei, eu acho que não. Pastor, acho que já tá pagando o preço. Bom, então, para desencargo de consciência, eu vou dar um recado aos navegantes. Se for o caso, votei a favor dos professores e continuarei votando a favor dos professores. Não importa o que aconteça. O recado à RPC Globo, na pessoa do energúmeno que faz a apresentação, é o âncora do Bom Dia Paraná, Wilson Soller. Se eu pronunciei errado, a culpa é do cinegrafista, que deu o seu sobrenome assim, tá? O cinegrafista da própria RPC. Ele diz assim, o pastor tem que exorcizar os fantasmas. Eu vou dizer ao energúmeno, Wilson Soller, cuidado, RPC Globo, eu ter que exorcizá-los por estar colhendo informações de pessoas que estão, inclusive, me parece, envolvidas com coisas como barriga de aluguel. Cuidado. Ao informante, eu não sou gaúcho, mas quero fazer uma homenagem aos gaúchos que têm assento nesse poder. Há um ditado que diz assim: eu dou um boi para não entrar e dou uma boiada para não sair de uma peleja. A minha família, a minha igreja, a minha equipe, aos meus amigos, aos amigos e companheiros parlamentares, aos funcionários deste poder, à imprensa séria, aos amigos jornalistas, aos que votaram em mim, eu quero apenas dizer, eu não faria nada que envergonhasse vocês. Senhor presidente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Forte abraço. Obrigado pela atenção.